Olá pessoal, aqui é a Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar de Marte no signo de Peixes ou então na casa 12. Sim, finalmente chegamos nesse Marte tão mal compreendido que eu vou tentar de alguma forma mostrar para vocês que têm esse posicionamento o quanto que é importante entender essa energia. Bom, mas antes vamos lembrar o que significa Marte. Marte, ele tem a ver com a nossa ação, com a nossa afirmação, é aquela energia que é mais agressiva, que impulsiona a gente para fora, que ajuda a gente não só a defender os outros, mas também a se autodefender. Marte é o nosso ânimo, é a nossa atitude, tem a ver com a competitividade, tem a ver com conquista, tem a ver com coragem, com a nossa determinação, é aquela energia, aquele fogo interno que acende a gente, que faz com que a gente acorde todo dia e tenha ânimo para viver. É o nosso foco, é a energia que ajuda a direcionar o nosso caminho para a gente saber para onde que a gente tem que ir. Tem a ver com o nosso impulso, quando a gente precisa agir por impulso, é ele quem fala. Com a nossa independência, com a nossa individualidade. Tem a ver com o nosso lado masculino, com essa força yang que a gente tem. Então quem tem Marte em Peixes tem essa energia yang dentro de uma energia yin. Tem a ver com paixão, tem a ver com objetivo, meta, tem a ver com sinceridade, tem a ver com rapidez, tem a ver com vigor e tem a ver com vontade. Então imagina, esse Marte ele é cheio de energia, ele é cheio de atitude. Aí ele cai numa energia que é mais tranquila, numa energia espiritualizada, numa energia onde os fluxos eles têm uma característica mais quântica, mais intangível. Então, como é que ficaria esse Marte nessa energia pisciana? O importante é a gente entender que existem 3 decanatos. Você vai ter esse seu Marte no primeiro, no segundo, no terceiro decanato. Caso você tenha o seu Marte no primeiro decanato, esse Marte vai pegar mais características daquela energia mais zen, que gosta de meditar, que precisa agir de uma forma mais tranquila, mais compreensiva, com mais compaixão e com mais amor. Esse Marte geralmente não disputa, costumam perder um pouco a sua identidade, no sentido de, não é perder a identidade, é simplesmente não forçar a sua identidade. São pessoas que são livres, que se sentem livres, porque não precisam ficar se afirmando por aí. Simplesmente são o que são. Aquilo que essas pessoas do Marte no primeiro decanato sentem, elas simplesmente deixam fluir naturalmente aquilo ali. Não lutam, não disputam, não se preocupam, são. Simplesmente são. É um Marte extremamente sensível, principalmente para a espiritualidade, para as práticas espirituais, mas práticas mais zen, práticas mais iluminadas, práticas onde tenha mais contato com a natureza, onde tenha mais contato com Deus, com suas crenças e coisas desse tipo. É importante as pessoas do Marte no primeiro decanato tomarem um certo cuidado com fugas e principalmente vícios e às vezes também ficar meio apegado a remédios e coisas do tipo, achando que está sempre tendo algum tipo de problema de saúde, tá bom? Agora, se você tem o Marte no segundo decanato, esse Marte vai agir de uma forma um pouquinho diferente do primeiro decanato. Geralmente são altamente sonhadores, as pessoas que têm Marte no segundo decanato, mas além de sonhadores, também são altamente criativos, são pessoas com uma imaginação fértil, que, nossa senhora, o que vocês puderem realizar, trazer para uma realidade, iniciar no campo da imaginação, iniciem, porque esse Marte está aí para ajudar vocês a colocarem toda essa sensibilidade, essa emoção, essa criatividade, essa fantasia para fora. E, geralmente essas pessoas com Marte no segundo decanato têm apego às pessoas que amam, à família, ao lar, gostam de ficar mais em casa, geralmente criam ou agem dentro de casa mais isolados, mais fechadinhos na sua conchinha. E são altamente sensíveis. E pode acontecer das pessoas com Marte no segundo decanato de Peixes, ou então na casa 12, terem uma certa dificuldade de sair de casa ou de se desligar dos pais ou da família, tá bom? Podem ficar velhos e ainda morarem na casa dos pais. E são fortes candidatos a chantagens emocionais e vitimismo. Então tem que tomar cuidado com isso aí, viu? E para aqueles que têm Marte no terceiro decanato, já essa energia é bem diferente das outras. Geralmente as pessoas com esse Marte no terceiro decanato têm uma compreensão muito maior, conseguem compreender como o mundo e como as coisas funcionam, mas não têm atitude perante as situações, porque elas simplesmente compreendem que tudo tem um porquê, tudo tem uma razão e elas não podem interferir no ciclo das coisas, naquilo que tem que ser. Então elas não vão interferir.
Por isso que as pessoas que têm Marte no terceiro decanato parecem não ter atitude, mas tem, geralmente tem. A atitude dessas pessoas que têm Marte no terceiro decanato geralmente está mais voltado para assuntos bem profundos, para questões bem intensas, para questões psíquicas, onde a iniciativa daquela pessoa, a ação daquela pessoa, a busca pela identidade dela está no campo inconsciente. Geralmente são pessoas que têm um contato muito profundo com assuntos relacionados ao misticismo, aos mistérios ocultos e geralmente são praticantes, são aquelas pessoas que colocam aquilo em prática, que realizam aquilo ali, que não só estudam, que não só conhecem, mas que praticam, colocam em prática. Quando atuam num lado mais artístico, geralmente são aqueles artistas mais voltados para uma energia mais densa, para uma coisa mais velada, que geralmente as pessoas não gostam muito de revelar ou de mostrar, e eles vão lá e mostram, né? São aqueles pioneiros que trazem assuntos, às vezes, através de uma arte, de uma exposição que baqueia, de alguma forma, a sociedade. E o cuidado que se deve ter com esse Marte no terceiro decanato é que aí podem surgir, sim, lobos em pele de cordeiros. Ou seja, são pessoas que compreendem a situação e às vezes podem se fazer de desentendidos para alcançar e chegar aonde quer. Gente, vale lembrar que a gente tem que olhar o mapa como um todo. Então, se você tem esse Marte no signo de Peixes, você tem que ver também qual casa esse Marte está caindo. E se você tem esse Marte na casa 12, você tem que ver em qual signo esse Marte está caindo. E aí vocês juntam essas informações, montam um quebra-cabeça e aí olham os aspectos, olham os decanatos, olham todos os outros pontos e aí sim vocês conseguem extrair um pouquinho mais de informação a respeito desse Marte, tá? Aí é importante dizer também que eu fiz o vídeo falando sobre Marte na sexualidade, então tem um vídeo que eu falo especificamente de como que esse Marte atua em relação à nossa atividade sexual. E eu vou deixar no izinho aqui em cima para que vocês possam assistir, tá bom? E eu vou deixar também linkado no final do vídeo. Combinado? Bom, mas agora vamos ver como é que esse Marte age com a roupagem de Peixes, em termos geral. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse Marte, ele tem uma vontade louca de conquistar os seus sonhos, porque esse Marte traz para vocês muitos sonhos, e a vontade de vocês é de conquistar esses sonhos. Só que às vezes é difícil de se conquistar um sonho, leva tempo. E não é uma coisa muito prática que a gente conquista daqui para amanhã, porque Marte, numa energia pisciana, ela cria antes o seu desejo num campo sutil, na sua imaginação. Depois que imaginou aquilo, que viveu aquilo naquele campo imaginativo, que colocou aquilo em prática, na verdade, coloca em prática no campo imaginativo. Então a pessoa dorme imaginando fazendo aquilo, ou realizando aquilo, sendo aplaudido, não importa o resultado que aquilo vai chegar, mas o importante é a realização daquilo. Então a pessoa fica muito no campo imaginativo. E quando precisa ir para a prática, para materializar e realizar isso no campo físico, muitas vezes não encontra pessoas, não sabe como fazer, e aí fala, poxa, eu acho que eu tô maluco, não, isso aí é coisa da minha cabeça, caramba, eu queria muito. Então é muito importante vocês entenderem esse Marte de vocês, porque ele leva tempo. Vocês podem fazer outras coisas em paralelo, sabe? As coisas cotidianas, as responsabilidades que a gente precisa ter. Pô, precisa trabalhar, precisa botar dinheiro em casa, precisa colocar comida, alimentar filho e tal, tudo bem. Faz isso em paralelo, mas não esqueça o seu sonho. Essa vontade que você tem de realizar um sonho. Não perca essa vontade. Foque nessa energia. Acorde todo dia intencionando aquilo ali, sabe? Imaginando aquilo chegando para uma realidade. O importante é entender que esse Marte, ele tem uma ação direcionada aos sentimentos. É um Marte que tende a agir pensando no todo. É um Marte que tende a agir no amor. Um amor incondicional ou não, mas no amor. Não é um Marte que vai à briga, não é um Marte que está disputando com ninguém, é um Marte que simplesmente precisa realizar coisas sensíveis para o mundo físico, precisa trazer coisas bonitas, precisa expressar coisas que às vezes não se manifestou ainda aqui, precisam ser esses pioneiros, aquelas pessoas que trazem em primeira mão coisas bem diferentes. E muitas vezes, por esse Marte agir num campo imaginativo, muitas pessoas não fazem ideia do que já existe no campo da imaginação e ainda não foi manifestado aqui, né? Então, acreditem nesse sonho de vocês. Vocês vieram para trazer sonhos,
criar através dessa sensibilidade que vocês trazem, desse mundo imaginativo que vocês têm, ou do conhecimento oculto que vocês guardam dentro de si. Acreditem nesse Marte de vocês. Vocês não têm esse Marte aí por acaso. Se vocês têm esse Marte aí é porque vocês são capazes. É diferente de uma pessoa que tem Marte em Áries, por exemplo, ou Marte em Gêmeos, por exemplo. Poxa vida, é fácil ter Marte em Áries, é fácil ter Marte em Gêmeos. E Marte em Capricórnio, então, é maravilhoso. Essas pessoas conseguem agir de uma forma muito consciente, são muito corajosas, precisam afirmar ali sua identidade, mostrar que são indivíduos que têm um poder, que são cheios de energia, que estão ali para agir no campo de batalha, na frente ali, não mexe comigo, não briga comigo, que eu estou aqui para defender. Tem essa turminha aí, que bom que existem essas pessoas que têm essa energia. Mas e o outro lado? E as pessoas que lutam pelas artes, pela sensibilidade, que são os pioneiros, que trazem questões sutis para o mundo, que muitas vezes são aquelas pessoas que estão à frente de um grupo de artistas, que junta as pessoas e fala, vamos lá, que é um líder, que mostra, que ensina, que fala, que me seguem, é por aqui, é por essa linha, vamos lá, vamos tentar realizar, que tenta trazer uma identidade para uma sensibilidade. São vocês. Vocês estão nessa energia, vocês estão nesse campo e vocês precisam trazer e trabalhar isso para uma realidade para nós aqui. Para nós que não conseguimos compreender e nem identificar essas coisas no campo sutil dos sentimentos. Então vocês têm essa iniciativa, vocês são pioneiros, vocês são os corajosos que laçam essas ideias e manifestam aqui. Então, aproveitem isso. Uma característica interessante desse Marte em Peixes é que geralmente as pessoas identificam o seu corpo como um templo onde precisa ser cuidado. Se não o seu próprio corpo, às vezes olham para as pessoas, olham para a alma das pessoas, olham para a vida das pessoas e têm uma certa vontade de cuidar, de agir de forma a ajudar as pessoas a encontrarem esse templo delas, a se identificarem com esse templo que elas trazem. E por isso, algumas vezes esse Marte em Peixes pode dar para as pessoas uma necessidade, uma vontade de serem médicos, de trabalhar em hospitais, em ajudar pessoas, de se tornarem terapeutas, que ajuda as pessoas de alguma forma a se encontrarem, a se identificarem em si mesmas. Então isso é uma característica bem interessante desse Marte em Peixes. Então, se vocês sentirem vontade de repente, sei lá, de entrar para a medicina, ou se vocês desde cedo sentirem uma necessidade de ajudar o outro, de atuar como médicos, como terapeutas, qualquer tipo de terapia, tanto terapia tradicional ou terapias holísticas, qualquer uma dessas áreas pode ser um atrativo também. O interessante é que esse posicionamento de Marte traz para vocês uma necessidade de identificar a alma dentro da matéria. E essa alma tem muita importância. Então vocês desde cedo já procuram entender o que é a alma, o que é o espírito, e da mesma forma que vocês conseguem entender em vocês, vocês também conseguem identificar nos outros. Então muitas vezes vocês são os conselheiros dos outros. Quando precisam falar alguma coisa a respeito da alma, do espírito, parece que vocês têm conhecimento, que vocês já são de certa forma PhD nesse assunto. Então é bem interessante. Então se vocês não se identificarem com um lado da arte, ou então um lado espiritual, vocês podem atuar dentro da medicina, qualquer uma das áreas da medicina, tá bom? Tanto tradicional quanto da medicina holística. Geralmente as pessoas que têm Marte em Peixes costumam ser líderes espirituais ou pioneiros em alguma crença, ou são pessoas que iniciam muito cedo no mundo da espiritualidade, da sensibilidade, ou então no mundo artístico, se dedicam de corpo e alma. Porque se esse Marte estiver bem posicionado, geralmente vocês se encontram quando vocês se envolvem com estes assuntos espirituais, artísticos, trabalhando essa sensibilidade, o imaginativo, a criatividade. Geralmente vocês se identificam ali e geralmente se envolvem muito cedo com essa energia. Parece que é um imã que puxa vocês para essa energia. Então vocês se tornam líderes porque vocês acabam praticando aquilo desde cedo, desde sempre. E aí se tornam referência. São os soldados que estão ali na linha de frente, mostrando para os outros como fazer, como sentir, como criar, como se identificar com
uma energia, uma vibração, como trabalhar com uma seita, como trabalhar com manipulação de energia, com cristais. Vocês estão ali mostrando, ensinando, porque vocês são um exemplo, porque vocês têm aquilo na prática. Geralmente vocês começam cedo nessa caminhada aí. O importante é vocês entenderem que vocês têm uma autoafirmação relacionada à arte, à espiritualidade, à sensibilidade, à criatividade. Então, geralmente as pessoas olham para vocês e identificam o quê? Percebem o quê? Uau, que pessoa sensível. Uau, que pessoa criativa. Uau, que pessoa espiritualizada. Nossa, essa é atuante, essa aí tá ali sempre batalhando. Tá sempre no terreiro, tá sempre no centro, tá sempre na igreja, tá sempre no templo, tá sempre por aqui, né? São presentes e colocam presentes. Então são identificadas como pessoas realmente muito espiritualizadas. Esse Marte, ele traz essas características também quando ele está em conjunção com Netuno, tá bom? Então a força desse guerreiro de Marte em Peixes está no lado espiritual. Pensa assim, imaginem assim, gente. Imaginem um samurai. O samurai é um Marte de eixo Peixes Virgem total. Tirando a parte da disciplina do samurai, que tem a ver com Virgem, a parte de Peixes do samurai é justamente essa parte em que ele não usa a força física, ele não está ali para ter força, ele não está ali para mostrar os seus músculos, ele está ali agindo com sua intuição, com a sua percepção da energia, das vibrações daquela luta. Então, ele pode fechar os olhos, porque ele não precisa ver, ele não precisa identificar o seu oponente. Ele simplesmente vai sentir, vai perceber através da energia, do calor, sei lá como é que eles fazem, mas eles sentem o movimento do seu adversário e são certeiros. Eles são guerreiros tão sensíveis que antes do movimento eles já sabem que está chegando. Então tem o lado da intuição, tem esse lado da sensibilidade muito aguçado. Então imagina, tem aqueles Aquiles que vão lá e metem o punhal no pescoço do adversário e mostram os seus... Tem, que bom que tem. Tem esses aí que vão à luta, mas também tem os samurais aí. Os samurais que agem com serenidade, com tranquilidade, com uma concentração única, sentindo o campo, estando integrado ao todo. Então, se ele se integra ao todo, qualquer movimento no campo, ele vai sentir, ele vai saber de onde que está vindo aquela intenção, aonde que está vindo aquela energia, qual o pensamento que está no ar, sabe? Começa a ficar até meio assustador isso aí. Se vocês souberem utilizar o Marte de vocês, vocês têm um Marte para se tornarem verdadeiros samurais, né? Equilibrando o eixo Peixes Virgem, tá aí, né? Conseguem. Então, parem de falar que esse Marte é horrível, que é o que eu mais vejo, é o que eu mais ouço, que Marte horroroso, tanto Marte quanto Mercúrio. Que isso, gente? Existe um porquê para tudo. Tudo tem uma manifestação aqui na Terra. Tudo que está lá em cima está aqui embaixo. Então, se tem um Marte no signo de Peixes lá em cima, é porque existe Marte em Peixes aqui embaixo. E uma representação desse Marte em Peixes nada mais é do que um samurai. Entende? Então vale muito a pena vocês estudarem esse Marte. Esse Marte é muito pouco falado e quando é falado é sempre com um estereótipo bem, formado assim. Então busquem, pesquisem ou então pelo menos procurem filosofar em cima da ideia de um Marte num signo de Peixes. Peguem a essência de Peixes, peguem a essência de Marte e apliquem essas duas energias e tentem ver o que é o significado desses dois juntos. Vocês podem chegar a resultados maravilhosos. Inclusive, deixem aqui nos comentários outras características que vocês acham que pode servir para esse Marte em Peixes. Vocês podem até ajudar outras pessoas a se autoconhecerem mais ainda. E é muito importante vocês se autoconhecerem através da sensibilidade de vocês, dessa espiritualidade, desse lado artístico que vocês trazem. Então, comentem aqui embaixo, de repente vocês podem ajudar muito aí a galerinha que tem esse Marte, tanto em Peixes quanto na Casa 12, tá bom? Esse é um trabalho de Marte. Trabalhar para o todo, ajudar a todos, né? Sempre pensando não só em si, não só buscando a sua identidade natural, mas também ajudando o próximo, agindo de uma forma incondicional, simplesmente desejando que todo mundo alcance aquilo que você já alcançou. Então, só escrever aqui embaixo vocês estão colocando esse Marte em ação. Como eu falei antes, esse Marte ele não precisa lutar por uma identidade. Esse Marte sabe que a intenção dos seus atos cristalizam a sua personalidade, cristalizam. Bom, mas tem um outro lado desse Marte que pode trazer algumas consequências.
Esse Marte pode trazer uma agitação inconsciente, ou seja, a pessoa está ali por dentro, sem conseguir identificar o que está deixando ela agitada, o que está deixando ela nervosa. Às vezes tem uma necessidade de criar alguma coisa, ou tem um sonho, tem uma vontade de fazer alguma coisa que não é fácil de ser alcançado, que, poxa, parece ser uma ideia louca, e aí vai abafando aquilo ali, vai retendo aquele sonho, aquela vontade dentro de si. Aquele Marte está fervilhando dentro de você. E você não tem consciência que ele está ali dentro fervilhando. Só que chega um momento que esse Marte vai virar do avesso. E na hora que ele vira do avesso, ele sai rasgando tudo. E aí vocês podem vir a ter vários problemas de saúde, vocês podem vir a ter vários problemas psíquicos e coisas do tipo. Então, é muito importante prestar atenção se não tem uma angústia, uma agonia dentro de vocês, que vocês precisam identificar o que é, buscar ajuda profissional, identifique o que é e trabalhem naquilo. Mesmo que aquilo pareça estar muito distante, encontre um meio de tentar realizar o desejo, a vontade que vocês trazem, o sonho que vocês têm. Se não realizar um sonho, desejo, uma vontade, pelo menos busquem o equilíbrio espiritual. De repente, quando a pessoa que tem Marte em Peixes começa a ter muito problema de saúde, principalmente os que estão no 3º decanato ou no 1º decanato, isso pode ser um indício fortíssimo de que precisa encontrar um equilíbrio espiritual, ou seja, tomar um passe, começar a praticar dentro de uma religião, dentro de uma crença, dentro de uma ordem iniciática qualquer, ou seja, começa a colocar aí em prática, tá bom? Uma outra coisa que é muito importante para as pessoas que têm Marte em Peixes é colocar o corpo em movimento. Só que esse corpo precisa se movimentar de uma forma diferenciada. Geralmente é muito bom vocês fazerem exercícios dentro de água, ou então fazer exercícios ligados a artes marciais que tragam um conceito bem espiritual, bem sutil, bem sensível, que mexa com a sensibilidade de vocês, que vocês saibam que aqueles movimentos eles têm um propósito maior, tá? Ou então vocês podem fazer yoga, aí vai para o outro lado, né? Yoga, meditação, mas o importante é praticar, tá? É importante dizer, se vocês não agirem na arte, ajam na espiritualidade, mas fiquem atentos, porque esse Marte ele pode dar tendência à pessoa a se perder de si mesma, perder a sua identidade e, através dos vícios, das fugas, ficar perdidão mesmo, desistir de si mesmo, e aí a coisa pode ficar bem feia, tá? Pode ter impulsos compulsivos e inconscientes levando vocês à fuga da realidade e aos vícios. Então é muito importante tomar cuidado com isso, tá bom? Combinado? Então tá. Agora, uma outra questão que chateia vocês pra caramba. Ai, Débora, esse Marte não me dá iniciativa, parece que eu ajo e não saio do lugar. Que coisa, eu tô parada, eu tô estagnado, eu estou estagnada, meu Deus, que ruim, que péssimo. Imaginem assim. Imaginem esse Marte sendo um carro de Fórmula 1. É claro que quando a gente pensa no carro de Fórmula 1, a gente já imagina aquele carro tendo atrito ali com o chão e arrancando e voando. Tudo bem. Esse é um tipo de carro de Fórmula 1. Agora, imaginem esse mesmo carro de Fórmula 1 um pouquinho suspenso. Vamos todos assistir o filme De Volta para o Futuro. E vamos ver aquele carro que levita um pouquinho. Eu só não lembro se é no 1, no 2 ou no 3, mas o carro levita e ele voa. O carro de Fórmula 1 de vocês é assim. Ele não tem atrito com o chão, porque ele não está ligado ao campo físico, ele não está ligado ao campo material, ele está ligado ao campo da imaginação, ao campo quântico, a um campo que não existe no mundo físico, mas super existe no campo sutil. Então, o carro de quem tem Marte no signo de Peixes ou na casa 12 foi feito para voar com a força da imaginação, junto com a força do querer. Quando a gente imagina algo, tudo que a gente tem no mundo físico, vocês podem ter certeza que um dia foi criado no campo da imaginação. E pela força do querer, a televisão, o filtro, o iPad que vocês têm, um óculosinhos que você tem, caneta, tênis, roupa, tudo que vocês têm aí manifestado hoje aqui na Terra, um dia esteve na imaginação de alguém. E este alguém trouxe para uma realidade. A lâmpada que está iluminando a sua casa, ela foi imaginada por alguém. Alguém teve uma vontade, um querer de, poxa, não ter que necessitar somente do sol.
deve existir alguma coisa que traga luz pra gente durante a noite, que eu não precise ter fogo. Alguém foi lá, imaginou, sonhou isso, falou, poxa, eu quero isso, alcançou, descobriu um meio e manifestou isso aqui na Terra. Então tudo está no campo da imaginação. Então vocês têm isso, vocês têm o carro de Fórmula 1 que não está em contato com o plano físico, ele está em contato com um plano sutil, e é ali que vocês têm o poder. É ali que vocês podem fazer esse carro atravessar a máquina do tempo e ir para onde vocês quiserem. Vocês têm um poder na mão, um poder no campo imaginativo, no campo espiritual, no intuir, no sentir, no perceber, um campo sutil. Então aproveitem, vocês podem trazer mudanças incríveis para o mundo se vocês souberem utilizar o Marte de vocês. Então acreditem no potencial desse Marte de vocês. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu achei que era importante falar desse Marte, porque eu sei que ele não é muito abordado, que ele, quando é falado, ele é falado de forma muito sucinta, muito rápido. Nos livros também, geralmente, não tem muita informação, porque é um Marte que é mais difícil de ser abordado. Mas tá aí, essa é a minha visão. Lembrando que essa é a minha visão. Busquem a visão de vocês, busquem a compreensão de vocês, pesquisem, estudem, conheçam bem os arquétipos, conheçam bem os significados, busquem tudo a respeito de peixes, busquem tudo a respeito de Marte, busquem tudo a respeito da casa 12, casem essas informações. Lembrem-se que existem os aspectos que podem modificar a energia desse Marte, lembrem-se que tem os decanatos que modificam um pouquinho a energia desse Marte. Então é juntando tudo isso, é juntando essas peças todas que a gente pode começar a conhecer o nosso Marte melhor. Muitas vezes quando se faz uma leitura de mapa com o astrólogo ele dá uma olhada em tudo isso. Mas se vocês pararem para pensar, um astrólogo ele pode levar umas 2, 3 horas analisando só o Marte no signo de Peixes do mapa da pessoa. Ou seja, o melhor astrólogo pode ser você mesmo. Você estudando, você conhecendo o seu mapa, você conhecendo esses posicionamentos, você tem uma vida inteira para você abrir o seu mapa, olhar para o seu Marte em Peixes ou numa casa 12 e estudar os aspectos e estudar tudo nos mínimos detalhes. Então, vocês têm o tempo de vocês para isso. E essa é uma das razões que eu dou esse curso, para que vocês possam, através desses vídeos, pelo menos alcançar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nesse autoconhecimento. Tá bom? Mas não parem por aqui, continuem a busca de vocês, continuem buscando o conhecimento de vocês, tá bom? Um forte abraço para todos. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda pra caramba, de compartilhar com seus amigos que vocês sabem que gostam desses assuntos. Esse rostinho que está aí na tela é um convite, caso você não seja inscrito no canal, a se inscrever. E esses vídeos que estão aqui são sugestões para vocês conhecerem um pouquinho mais o canal, tá bom? Então é isso, pessoal, e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.